Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 6. Tijolos de confiança. Confiança é o sentimento de quem confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou alguém. É quando confiamos que depositamos nossa fé. Confiança é algo que se conquista, e confiança gera confiança. Confiança e família. Na família, os pais e mães devem sempre apresentar aos filhos o exemplo que desejam que seja imitado. Devem manifestar um para com o outro terno respeito na palavra, no olhar e na ação. Devem tornar manifesto que o Espírito Santo os está controlando, representando ante os filhos o caráter de Jesus Cristo. O poder da imitação é muito forte, e durante a infância e a juventude, quando essa faculdade é muito ativa, os jovens devem receber um modelo perfeito. Os filhos devem confiar nos pais e assim receber as lições que estes acharem por bem manifestar. Os pais devem estudar a melhor e mais bem-sucedida maneira de ganhar o amor e a confiança dos filhos, para que os possam guiar no caminho direito. Devem refletir o sol do amor e da confiança na família. Do coração procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. O lar é onde aplicamos o amor, a confiança e as promessas de Deus aos membros da família. Apresentamos Jesus às crianças como Senhor, Salvador e amigo. É na família que demonstramos como um relacionamento saudável com nosso Pai Celestial funciona. E é na família que podemos depositar nossa confiança, pois ela nos mostra o melhor caminho e nos proporciona um amor verdadeiro e incondicional. A família que possui harmonia, respeito e confiança permanece unida. Família e confiança são duas palavras que possuem forte relação. Afinal, o seio familiar é um lugar onde se pode obter apoio e segurança. Exemplo de mãe. Temos o exemplo de Maria, mãe de Jesus aqui na Terra. Não era uma mulher especial por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, mas foi escolhida porque era especial. Ela não apenas acreditava intensamente no Autor da vida, um ser eterno e incriado, mas também desejava ser um instrumento para lhe cumprir os propósitos. Maria tinha de ser muito mais que uma educadora sensata, pois não sabia quais seriam os desafios do caminho, embora estivesse disposta a seguir em frente. Confiança e filhos. Os filhos são a herança do Senhor, e somos responsáveis perante Ele pela administração de sua propriedade. É no lar que a educação da criança deve começar, pois é a sua primeira escola. Ali, o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, instruiu Maria na educação de seu filho. Maria ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras, e ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. A criança terá de aprender lições que a devem guiar por toda a vida, lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Ensinar aos filhos que podemos depositar em Jesus toda a nossa confiança. Caso reunissem as crianças bem junto a si, eles mostrassem que as amam e manifestassem interesse em todos os seus esforços, e mesmo em suas brincadeiras, tornando-se por vezes mesmo crianças entre elas, isso lhes daria muita satisfação e lhes conquistaria o amor e a confiança. E mais depressa, as crianças respeitariam
e amariam a autoridade dos pais. É preciso plantar a semente da confiança desde cedo. Segundo a escritora Ellen White, as impressões feitas no coração, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores, podem estar sepultadas, mas raras vezes serão removidas. É no primeiro estágio que a criança tem a pré-imagem de Deus formada a partir de uma relação de confiança com o Criador. Ela entende o amor por meio do cuidado que recebe e desenvolve confiança em Deus ao confiar nos pais humanos. A confiança é indispensável para que os pais tenham uma relação de qualidade com os filhos. Na realidade, a confiança mútua entre pais e filhos facilita a compreensão dos problemas e até mesmo traz autoconhecimento aos pais. Tal relação também é importante porque mostra à criança que ela pode contar com os pais em todas as circunstâncias. Essa confiança é construída ao longo do tempo, desde a mais tenra idade, a partir da somatória consistente de pequenos gestos vindos dos dois lados. São laços reforçados e solidificados no dia a dia, que facilitam a compreensão dos problemas e a superação de dificuldades, aspectos vitais, principalmente quando se chega à fase da adolescência, quando os filhos alçam voos mais distantes. Muitos pais só sabem criticar o comportamento dos filhos jovens e são especialistas em apontar falhas, focando-se apenas naquilo que é visível. Porém, cometem gravíssimos erros porque não examinam intuitivamente o interior dos filhos, não descobrem o que está por trás das irritações e rebeldia, e quanto mais criticam, mais os perdem. Esperamos muito dos nossos filhos, criamos expectativas, sonhos, projeções, mas por outro lado, eles também esperam e se espelham muito nos pais. Devemos ensinar aos nossos filhos lições de simplicidade e confiança. Devemos ensinar-lhes a amar, temer e obedecer ao Criador. E a glória dele deve ser considerada suprema em todos os planos e propósitos da vida. Seu amor deve ser o motivo principal de cada ato. Então, como está a nossa confiança na capacidade das crianças? Essa é a pergunta de hoje. Por que é importante refletirmos sobre isso? Porque quando a gente demonstra confiança nos filhos, eles desenvolvem coragem e confiança em si mesmos. Esse é o segredo. Precisam sentir que confiamos neles para que possam confiar em si mesmos e desenvolver autoconfiança e coragem. Os filhos precisam confiar nos pais, porque é deles que vêm os maiores ensinamentos da vida. Os pais devem confiar nos filhos, porque são frutos dos próprios ensinamentos. A confiança é imprescindível para cultivar bons relacionamentos. Se você quer construir um laço positivo com os filhos, precisa se mostrar digno da confiança deles, o que pode ser feito através das mais diversas atitudes. Portanto, fique atento às promessas feitas, tanto as boas, como o passeio prometido para o final de semana, quanto as ruins, a consequência, castigo por um mau comportamento. É muito importante ter cuidado com o que se diz e evite prometer o que não se pode cumprir. Assim, seguem algumas sugestões importantes. Guardar os segredos que confiarem a vocês, estar sempre presente quando o filho precisar, expor sua opinião com sinceridade. Demonstre que os consideram dignos de confiança, fazendo que compartilhem preocupações, projetos e alegrias. Delegue responsabilidades de acordo com a idade deles. Responda imediatamente. A disponibilidade recíproca é outra das bases da confiança. Respeite o confidente. Tanto pais quanto os filhos precisam de um espaço de privacidade que o outro deve respeitar. Mantenha a comunicação aberta com os filhos, fazendo do diálogo uma experiência agradável. Compartilhe com eles
os fatos da vida cotidiana. Conte se o trabalho foi cansativo, quais desafios foram superados, como está o planejamento da viagem de férias. Ouça as sugestões que eles têm para dar. Dê espaço para que elaborem os próprios pensamentos, ideias, opiniões sobre qualquer aspecto da vida. Separe um tempo para simplesmente ficar junto a eles, longe da correria dos compromissos cotidianos. É importante compartilhar o interesse nas coisas que eles gostam de fazer. A convivência prazerosa é fundamental para a construção da relação de confiança. No relato de Lucas 2, versos 41 a 52, vemos que José e Maria viajavam a Jerusalém anualmente para as festividades da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles o levaram consigo. Era uma jornada agradável. As pessoas iam a pé ou sobre o lombo de bois ou de jumentos, gastando alguns dias na viagem. De todas as partes da terra e até mesmo de outros países vinham pessoas para a festa. Já os que moravam próximo da capital viajavam em grandes grupos. A caminho, os pais contavam aos filhos as maravilhas que Deus havia operado em favor de Israel no passado e, com frequência, entoavam os lindos salmos de Davi. Jesus gostava de meditar a respeito de Deus. Quando chegou ao templo, observou a atividade dos sacerdotes, inclinou-se com os adoradores para orar, e sua voz se uniu a deles em cânticos de louvor. A cada tarde e manhã, um cordeiro era oferecido sobre o altar. O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo o fazia compreender o significado daquela morte. Sabia que ele mesmo, como Cordeiro de Deus, devia morrer pelos pecados dos homens. Com tais pensamentos em mente, Jesus quis ficar a sós. Desse modo, não permaneceu com os pais no templo, e quando regressaram, não estavam com eles. Em uma sala anexa ao templo, havia uma escola dirigida pelos rabinos, e foi para aquele lugar que Jesus se dirigiu, depois de algum tempo. Assentou-se com outras crianças de sua idade, aos pés dos grandes mestres, e lhes ouviu as palavras. Os judeus tinham muitas ideias erradas acerca do Messias. Jesus sabia disso, mas não contradizia os homens cultos. Fazia perguntas a respeito do que os profetas haviam escrito, como alguém que desejava aprender. Os mestres não puderam responder. Começaram então a fazer perguntas a Jesus e se surpreenderam com o conhecimento que tinha das Escrituras. Quando José e Maria deixaram Jerusalém para retornar ao lar, não perceberam a ausência de Jesus. Pensaram que ele estivesse na companhia de algum de seus amigos. Mas ao pararem para acampar à noite, sentiram falta de sua cooperação. Procuraram por ele entre os grupos, mas em vão. José e Maria sentiram um grande temor. Lembraram-se de que Herodes havia tentado matar Jesus em sua infância e temeram que algum mal lhe tivesse acontecido. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém, mas não puderam achar o menino, senão depois de 3 dias. Grande foi a alegria ao reencontrá-lo. Embora Maria o repreendesse por tê-los deixado, ela disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2, versos 48 e 49. Ao dizer essas palavras, Jesus apontou ao céu. Em seu rosto havia uma luz que os deixou admirados. Jesus sabia que era o Filho de Deus e estava fazendo o trabalho para o qual Deus o tinha enviado ao mundo. Essas palavras ferem a nota tônica de toda a sua vida e ministério. Tudo estava subordinado à sua própria obra de redenção, para cujo cumprimento tinha vindo ao mundo. Maria jamais se esqueceu dessas palavras. Nos anos seguintes,
ela compreendeu melhor o maravilhoso significado delas. Embora não possuísse o conceito exato da missão de Cristo, confiava nele implicitamente. Antes de perceberem que o haviam perdido, seus pais achavam que o menino Jesus estivesse com seus companheiros de viagem. Isso indica que confiavam muito nele, pois era responsável, decidido, hábil para se cuidar e capaz de construir inúmeras amizades ao longo do trajeto. A maior educadora da história precisava de ousadia para não traumatizar seu filho e serenidade para não o golpear com seus próprios temores diante das tormentas da vida. Ensine seus filhos a terem confiança e não ter medo da vida, a sobreviver às circunstâncias adversas que a vida nos oferece, pois mais cedo ou mais tarde elas virão. Foi para honrar a confiança de Maria e fortalecer a fé dos discípulos que Jesus realizou o primeiro milagre. Ocorreria um casamento em Caná da Galileia, uma pequena vila não muito longe de Nazaré. Os noivos eram parentes de José e Maria. E sabedor dessa reunião de família, Jesus se dirigiu a Caná, sendo convidado com os discípulos para a festa. Era costume naqueles tempos que as festas de casamento continuassem por vários dias. Verificou-se nessa ocasião, antes do fim da festa, que a provisão de vinho se havia esgotado. Isso causou muita perplexidade e desgosto. Era coisa fora do comum dispensar o vinho em ocasiões festivas, e a ausência dele pareceria indicar falta de hospitalidade. Por pertencer à família dos noivos, Maria havia ajudado nos preparativos da festa e falou agora a Jesus dizendo: "Eles não têm vinho." Essas palavras eram uma sugestão de que ele poderia suprir a falta, mas Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." João 2, versos 3 e 4. Essa resposta, aparentemente rude, não exprimia frieza nem descortesia. A maneira de o Salvador se dirigir à própria mãe estava em harmonia com os costumes orientais. Era usada para com pessoas a quem se desejava mostrar respeito. Todo o ato da vida terrestre de Cristo estava em harmonia com o preceito dado por Ele próprio: "Honra teu pai e a tua mãe." Êxodo 20, verso 12. E assim, podemos notar a confiança de Maria em Jesus, bem como a obediência por ela demonstrada. Percebeu que o avião havia se esgotado e que era preciso fazer alguma coisa. Ela havia educado o filho para servir a sociedade, para transformá-la e ser fonte de luz a todos os povos. E no Evangelho de Lucas, o autor destaca que o menino Jesus crescia de um modo diferente de todas as outras crianças. Não era apenas em estatura, mas também em sabedoria. Precisamos observar a educação do menino Jesus e repensar nossa direção. Os pais são, em grande medida, responsáveis pela moldagem do caráter dos filhos. Devem ter em vista a simetria e a proporção. Existem poucas mentes bem equilibradas, porque os pais são muito negligentes no dever de estimular os traços bons e reprimir os maus. Não se lembram de que estão sob a solenilíssima obrigação de vigiar as tendências de cada um dos filhos, e de que é seu dever educá-los e hábitos corretos e corretas maneiras de pensar. Algumas vezes, os pais esperam pelo Senhor para fazer a obra que Ele lhes deu. Em lugar de repreender e controlar os filhos como deveriam, os mimam e condescendem com eles, atendendo a seus caprichosos e desejos. Quando os filhos saem do lar, estão com o caráter deformado pelo egoísmo, apresentam descontrole no apetite e grande teimosia. Não manifestam amabilidade ou respeito para com os pais, e não apreciam a verdade e os cultos divinos. Crescem com traços de caráter que são uma maldição permanente a si mesmos e aos outros. Se as ervas daninhas de dissensão, egoísmo, ciúmes, paixão e sombria obstinação são deixadas a crescer no abandonado jardim da alma,
o lar se torna tudo, menos feliz. Os pais não deveriam mostrar parcialidade, mas tratar todos os filhos com ternura, lembrando-se de que eles foram adquiridos pelo sangue de Cristo. Os filhos imitam os pais, mas é preciso tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais, que são bondosos e delicados em casa, mais firmes e decididos, verão os mesmos traços manifestados nos filhos. Se são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos se pareçam com eles nesse aspecto. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos educados da mesma maneira não se esquecerão de o servirem também. Dê a eles a oportunidade de aprender lições ao assumir as consequências dos próprios atos e ao ter chance de fazer a coisa certa. Assim, você demonstrará que tem confiança nos filhos e em suas decisões. Depois, esteja lá para os apoiarem no recomeço, caso tenham tomado a decisão errada. Nunca perca de vista essa dimensão. A confiança é construída ao longo do tempo. Ela é o resultado de uma soma de pequenos gestos que partem dos dois lados. Além disso, lembre-se de que a confiança não é jamais definitiva. Ela é construída e reforçada no dia a dia. Por fim, saiba que a confiança gera um ciclo virtuoso. Quanto mais sólida for, mais útil será nos momentos de dificuldade. Com o muro, nos blinda contra preocupações. A confiança é um bem precioso e frágil. Cultive-a todos os dias. Por Andresa Antonioli.